Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí, mais um vídeo, canal daí do YouTube. Hoje eu tô com um convidado especial, o Jimmy Carvalho, aí pra gente tá batendo um papo aí um pouquinho sobre o mercado de opções, né? O Jimmy que também fala bastante aí sobre esse mercado. Então o Jimmy aceitou aí meu convite. Jimmy, muito obrigado aí por estar aceitando o convite, prazer enorme de conhecer, cara. Muito obrigado, Léo, satisfação toda minha. Tudo jóia, pessoal? É uma satisfação que estar conversando com o Léo. Meu canal... Eu lembro que a gente começou a trabalhar mais sério no canal no começo de 2020 para tentar fazer ele crescer e um canal que eu assistia bastante era do Léo. Então é muito legal estar aqui conversando contigo. Pô, obrigado pelo convite. Poxa, que bacana. Queria conhecer um pouquinho mais da história do Jimmy, e aí a gente vai bater um papo sobre isso. E galera, antes da gente dar o start, não esquece aí de se inscrever no canal, deixar um like, é super importante para o canal ganhar mais relevância, para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, né? Eu acho que esse bate-papo aí vai ser sensacional, principalmente para contribuir um pouquinho mais para o conteúdo, né? Para a educação financeira do país, como eu falo, que é a nossa missão, e também para disseminar um pouquinho mais o mercado de opções, que é um mercado que a gente é suspeito para estar falando, né? Mas que a gente gosta bastante. Bora lá, Jimmy. Cara, me conta um pouquinho aí da sua história. Como é que você chegou no mercado financeiro, no mercado de opções? Então, Léo, eu sempre tive interesse pelo mercado financeiro desde a época do colégio. Foi onde eu tive o primeiro contato. Tinha um professor meu que ele era bastante qualificado e o pessoal comentava bastante que ele fazia a vida mesmo era com o mercado financeiro. Isso chamou minha atenção. Acho que foi o primeiro ponto ali que me despertou. Depois disso, eu comecei a ir atrás. Depois do colégio, eu busquei, eu busquei ter mais contato com o mercado financeiro. Comecei a operar mercado de moedas, o Forex. Eu comecei, acho que como boa parte das pessoas começam, com coisa que não dá muito, não tem muito futuro. Eu comecei a operar Forex, operava alavancado lá, mercado de moedas. Bolsa de valores, no começo eu operava swing trade com análise técnica. Fui para o Bitcoin, eu conheci o Bitcoin bem cedo, ali por volta de 2012. Eu tinha alguns Bitcoins, só que aí eu vendi, infelizmente. E daí meu interesse sempre foi aumentando e eu tive sempre a vontade de achar algo que me desse maior probabilidade de sucesso. A ideia, acho que de todo mundo é buscar tipo um santo graal, né? Algo que vai fazer você enriquecer. E comigo não foi diferente, eu fui buscando e conforme eu ia estudando, eu ia descobrindo coisas novas. Eu sempre fui muito curioso relacionado ao mercado. E um dia eu fiquei sabendo que existiam as opções. Eu bati papo com um cara que ele tinha trabalhado numa corretora e aí ele veio falar que ele fazia muita venda coberta, ele ganhava dinheiro com isso, que ele fazia uns anos que ele estava sem trabalhar e ele estava se sustentando com venda coberta e isso me chamou a atenção. E foi onde que eu passei depois disso uns 6 meses estudando sobre opções, porque ele não soube me explicar muito bem, eu não consegui entender como funcionava toda a dinâmica das opções. E aí, lá por volta mais ou menos desses anos 2012, 2013, onde eu comecei a fazer minhas primeiras operações com opções. E foi daí, uma busca incessante aí atrás da rentabilidade, né? De um modelo que me desse maiores probabilidades de ter sucesso no mercado. Cheguei até a programar pelo MQL, que é a plataforma do MetaTrader, Aham. sabe? Aquela linguagem do MetaTrader, aquela plataforma, programar robô e tal. Mas o que eu achei de mais vantajoso no mercado foram as opções. Foi o que eu achei de mais, que dá mais poder e você pode achar assimetrias maiores, você consegue achar melhores probabilidades de sucesso. E foi daí eu continuei estudando opções e virou minha paixão, é o que eu opero já há muitos anos. E qual foi a primeira operação aí com opções que você executou? A primeira operação foi uma venda coberta dentro do dinheiro. A pessoa que me contou sobre venda coberta, ele fazia fora do dinheiro. Mas aí eu comecei a pensar, comecei a ler, estudar e percebi que se eu fizesse dentro do dinheiro, com a intenção de ser exercida, eu teria uma certa segurança em relação à queda. E eu comecei operando dessa forma, fazia o que a gente chama de operação de taxa, né? Só para querer ganhar a taxa do mês. E é isso, eu fazia venda coberta com Petro, foram as primeiras operações que eu fiz. Eu até recomendo quem começa a começar com essas operações mais simples, como venda coberta e venda de put. A grande diferença é que hoje eu não faço dentro do dinheiro mais, eu faço fora do dinheiro, tenho uma carteira, hoje eu opero completamente diferente. Mas eu comecei com isso, com uma venda coberta, uma operação de taxa, venda coberta dentro do dinheiro. Pô, bacana, cara. E minha primeira operação também com opções
foi com venda coberta, só que eu não dei muita sorte na minha primeira operação com venda coberta de opções, porque eu comprei OGX com toda a grana que eu tinha para estar Nossa, fazendo venda coberta. E aí o resto é história, né? Eu perdi caraca. nessa brincadeira uns 30 mil reais. Então, eu sempre falo assim, pô, venda coberta é uma operação super rentável, consistente, mas a gente tem alguns pontos importantes que a gente tem que se atentar. Primeiro, é sempre optar por ativos bons de empresas sólidas. Com Então, certeza. porque o seu risco, querendo ou não, ficar com o ativo na mão. Então, só Exatamente. olhar para a taxa que você vai receber Não faz sentido. não faz sentido, tem que ter esse cuidado. E outro que a gente tem outros mecanismos com opções também, né, com utilizar outras estratégias para proteger a própria venda coberta ou lançamento sintético, né, que é a venda de put. Então, isso daí é bem legal. Inclusive, eu tenho 2 estudos aqui, um que foi feito por um colega meu no projeto de conclusão de curso dele do MBA em Finanças no INSPER, Que que ele legal. pegou um histórico de venda coberta com BOVA 11, mostrando uma taxa média mensal de 3,55% ao mês nos últimos 10 anos e 4 meses. E aí depois Que também tem um louco. estudo do Goldman Sachs, né, mostrando também a rentabilidade da estratégia nos últimos 16 anos no mercado americano. Que bacana. Então assim, o que eu acho legal é ter esse embasamento ali na estratégia, né, para a gente Ajuda estar... demais, exatamente. Eu passei a fazer, a definir minha venda coberta fora do dinheiro também com aqueles índices da Bolsa de Opções de Chicago, eles têm os índices das operações com opções. Aí tem lá, venda coberta dentro do dinheiro, no dinheiro, e a fora do dinheiro deles é a Delta 30. E de todas as operações com opções que eles analisam, a que ganha do buy and hold tradicional é a venda coberta fora do dinheiro. Eles têm um índice puxa 30 e poucos anos também. É bem legal. Não sei se você já viu qualquer coisa. Se você não já viu, eu te passo depois. Depois você manda esses estudos também, que eu Ah, acho bem legal, legal te ter mando. um embasamento, assim, científico, assim, uma coisa mais... Um Sim, tem uma embasamento base, maior, né? né? Técnico, né? Um embasamento técnico das operações. Isso é muito legal. Pô, que maravilha, cara. E, inclusive, esse estudo do Goldman Sachs, né, ele mostra que no mercado americano a estratégia se deu melhor com o lançamento fora do dinheiro. No mercado brasileiro foi no dinheiro. Mas eu acho que é muito também Interessante. da situação do mercado, né? O mercado lá fora há alguns anos, né, em tendência de alta. Então, acho que isso daí acaba tornando Exatamente. favorável também para o lançamento fora do dinheiro. E quais são as operações que mais te marcaram, assim, positivamente e negativamente? Assim, operações trades, assim, uma operação só, É uma operação só, um trade, um negócio que Eu acho que marcou. no começo, as operações no começo são as que mais marcam porque é onde a gente fica mais à flor da pele, né? Depois de um tempo a gente acaba desensibilizando um pouco, vira tudo mais automático, vira só um trabalho. Mas no começo, quando a gente ganha, sei lá, R$ 1.000 e, putz, já impressiona. Eu lembro uma vez que essa foi uma operação positiva que me marcou bastante. Foi quando eu comecei com venda coberta, depois eu comecei a fazer algumas compras a seco. E eu lembro eu trabalhava, né? Antes de sair para o trabalho, eu programei a ordem para comprar uma opção, num preço bem mais barato que do último negócio, e já programei o gain a umas 6 vezes, 8 vezes, não sei, a quantidade que eu ia pagar. O gain era bem maior do que o valor que eu ia entrar. Pus lá, programei a ordem, né? Ficou pendente, porque não tinha ninguém para fazer negócio, eu fui trabalhar. Aí no final do dia, quando eu voltei, tinha executado a minha ordem de entrada, a minha ordem de saída, e eu ganhei, tipo, nesse dia, em um dia, eu ganhei mais do que eu ganhava trabalhando o mês inteiro. Aí nesse dia, eu senti o impacto, o potencial do mercado financeiro, como que isso pode fazer diferença, né? Como que pode dar um retorno alto. E aí esse dia eu acho que me marcou legal. Teve outras operações também, quando eu operei alavancado com trava, na época eu comecei a operar muito alavancado com trava a crédito. Comecei a fazer, a corretora deixava fazer bem mais do que eu conseguia arcar. Então, assim, em poucos meses eu multipliquei o capital por 5. Aí depois, quando deu errado, nossa, eu entrei em desespero, minha operação começou a dar errado. Aí eu encerrei a operação com prejuízo e dobrei a posição dela, indo contrária, né? Fazer aquele martingale. E aí deu errado essa segunda vez também, que o mercado virou para o outro lado. E aí eu devolvi coisa de 85% de toda a grana que eu estava utilizando para operar.
todos os meses que eu multipliquei o capital foram embora. É Então, assim, o, esse dia também me marcou. é o tal do iludidos pelo acaso, né? Exatamente. Que você pega uma operação boa, você fala, puta, agora eu peguei o jeito do mercado e você Exatamente. tocha a mão e depois volta tudo na sua cara. Eu perdi uma vez 15 mil reais, assim, num dia, nessa Nossa. brincadeira. Também fazendo isso, aumentando a exposição. Na época, eu fazia day trade. Né? Então, assim, eu sempre operei opções, só que eu tocava a sala ao vivo e eu sempre fazia day trade, eu era viciado em estar operando. E Uhum. eu até tinha ali um resultadozinho, só que eu cheguei no momento ali em 2016 que eu estava girando aproximadamente 6 milhões de reais por dia. E aí, quando eu entrei para XP, eu fui obrigado a parar de operar, porque lá tem regra de compliance que a gente não podia operar Ah, tá. nada, só ter fundo de investimento. E aí depois foi cair a ficha, assim, eu falei, caramba, eu tenho um resultado, se eu for olhar pelo volume financeiro que eu giro, eu tenho um resultado pior do que o da poupança. Então, para ter um ganho, você tem que se alavancar ao extremo, e eu comecei a entender porque muita gente acaba quebrando também nesse mercado, né? A Fazendo day exposição fica trade. muito grande, né? Exposição muito grande, se você não fizesse, é um negócio que vai contra ali a natureza da operação. Se você não se alavancar, você não tem um Você não retorno ganha. É. que é legal. Razoável. Você não tem um retorno razoável. E se você se alavanca, muito fácil de você estar quebrando a sua conta, né? Então acho que isso daí me marcou Exatamente. bastante, porque depois quando eu parei, né, que passou aquela crise de abstinência, que eu fui fazer conta, eu fui ver como o negócio era absurdo, assim, eu falei, cara, o que eu tava fazendo aqui, né? Chegar a ter dias de pagar 3 mil reais de corretagem, naquela época a corretagem era um pouco Nossa. mais caro. Aham. Então, foi até uma parada assim que eu comecei a meio que entrar com uma crise de identidade quando eu estava na XP, porque eu comecei a falar muito mais sobre o mercado de opções, das estratégias de renda, e eu não podia operar. E dois, eu era obrigado, mesmo que eu tivesse querendo naquela época sair de sala ao vivo, de day trade, eu tinha que ficar em sala ao vivo falando de day trade. Então, cara, eu ia totalmente desmotivado para a corretora, sabendo que o que eu estava mostrando ali, ensinando, e boa parte Já das não come. pessoas iam perder dinheiro, né? Eu estava me sentindo fazendo Uhum. desserviço para a educação financeira do país. E já não condizia com o que eu acreditava. Então, esse foi um Mas, dos é. motivos também que eu pedi demissão da XP. E aí eu consegui, depois que eu pedi demissão da XP, saí, eu voltei a operar. Muito mais no mercado americano, porque eu sou analista e tenho restrição para operar aqui. Então, não posso operar o que eu recomendo, eu fico restrito a poucos ativos. Né? Então, mas eu acabo operando muito lá no mercado americano. Né? Inclusive, Ah, pô, um resultado até legal, né? Gerando, para você ter ideia, só essas estratégias de lançamento sintético, com as proteções, fazendo rolagem também da operação para aumentar a taxa. Eu estou fechando esse mês de fevereiro com 10% de ganho do que que eu legal, que estou legal. investindo lá. Tá dando quase uns 5 mil reais ali de ganho. Então, assim, tem sido bem legal, né? Poder voltar a fazer isso. Que bacana. Eu até, é interessante isso. Eu identifico várias coisas que você falou. É, igual no começo, você falou que começou a se questionar em relação ao day trade e tal. Uma coisa que aconteceu comigo, igual quando eu fazia essas vendas cobertas dentro do dinheiro, eu comecei a fazer, a comparar. Se eu tivesse feito só um buy and hold, qual que teria sido. Eu teria ganho mais ou menos. Eu fui melhor mesmo? Todo esse trabalho que eu tive valeu a pena? Então, acho que uma coisa que eu levei comigo é isso de sempre me comparar com um buy and hold, com um papel sem fazer nada, né? Então, assim, a gente tem que não só ser lucrativo, mas se a gente está tendo um trabalho, a gente tem que ter um lucro a mais, né? Se não, tem um custo de E oportunidade ali no meio, né? Você poderia estar fazendo uma coisa que dá muito menos trabalho e dá mais dinheiro. exatamente. E sobre ser analista, o ano passado eu estava me questionando sobre virar analista e tal, tirar certificação, porque o pessoal passa a ter, às vezes, um pouco mais de confiança e tal, tem um embasamento legal do mercado. Só que aí me falaram isso, assim, me alertaram, ó, você tem plena noção que você não vai poder operar, né? Depende, você vai ter algumas restrições. Aí eu até desisti de fazer isso por causa dessas restrições. Mas aí no mercado americano você pode operar normal, né? Não tem, não segue, não interfere, né? Você ser analista aqui, né? Não, posso operar normal. E assim, no mercado brasileiro eu não posso operar o que eu recomendo 5 dias antes, 30 depois. Então eu Ah, tenho que entendi. ver, puta, às vezes eu passei uma recomendação no mês passado de um ativo e nesse mês eu tô vendo ali que dá para fazer alguma coisa. Então se eu for operar, eu
não posso fazer a recomendação em cima dela. Embora muitas pessoas façam isso, né? E bate de frente com a CVM, mas eu sou muito certinho assim, né? Eu sempre fui muito cagão de fazer qualquer coisa errada e sempre segui muito a linha assim do que é o certo. Então mando relatório todos os dias para a PMEC. E eu acabo operando mais aqui no mercado brasileiro em ativos que eu não recomendo. Justamente assim, para não ficar esse negócio, quando é que eu recomendei? Eu já posso operar, mas se eu operar e estiver na condição legal, não posso recomendar. Então separa ali nos 2, 3 ativos que eu posso ficar girando e acabo operando no Brasil também, porque o Brasil a gente tem algumas características diferentes do mercado americano, como curva de volatilidade implícita, tem algumas oportunidades que tem aqui e não tem lá, e vice-versa. Tem algumas oportunidades que tem lá e não tem aqui. Então, assim, o meu sonho é o quê? Que tenha mais gente falando no mercado de opções, para que tenha mais liquidez no mercado de opções, mais pessoas operando, aí vai ter mais ativos para estar conseguindo operar e também vai ter oportunidade para todo mundo, né? Então, eu acho que esse seria o melhor dos mundos. O mercado americano é muito interessante. Eu opero alguma coisa lá também e eu acho muito, muito legal algumas coisas que a gente consegue fazer lá, algumas oportunidades que a gente encontra lá, que seria teoricamente possíveis aqui no Brasil. Eu utilizo muitas opções longas. Lá eu opero opções longas com facilidade, aqui não, né? Aqui é bem mais difícil, o book está sempre vazio. Lá já é bem mais fácil. Eu coloco umas ordens bem malucas lá e de vez em quando executa, sabe? Algumas coisas que, ao meu ver, são muito vantajosas para mim, com preço ótimo para mim. E lá de vez em quando executa. O mercado lá é bem doido. E eu tenho feito, eu fiz trava de alta com put com uma segurança de 50% de queda. A ação pode cair lá 50%, eu continuo tendo lucro numa ação americana. Isso é impossível no Brasil, assim, de você conseguir o mesmo risco-retorno com uma segurança, com risco-retorno razoável, com uma segurança de 50% de queda. Eu acho muito legal lá. Você está acompanhando a situação do GameStop lá, que o pessoal do Reddit está inflacionando a ação? Não estou acompanhando. Fala um pouquinho aí. Tem um grupo no Reddit, que quem não conhece Reddit, é um site, né, são como se fossem várias comunidades. E aí tem uma comunidade que chama Wall Street Bets, né? Eu vi essa treta aí. Jogaram lá no grupo. Mas pode falar. E aí a galera lá de vez em quando fala, vamos para cima disso aqui. E aí eles pegaram uma ação que estava muito shorteada. Eles começaram a fazer short squeeze, começaram a todo mundo se juntar, comprar e comprar calls, porque lá tem um formador de mercado, né, em alguns strikes. E aí, quando a pessoa compra call, o formador de mercado tem que comprar o ativo para se proteger, né? E aí, eles todos estão comprando calls e ações e fazendo com que o preço suba. Essa ação custava, alguns meses atrás, $4. Hoje, eu acho que está uns 90, eu estava olhando aqui, é o código, acho que GME. Tá custando uns $90, cara. Eles multiplicaram a ação por uns 20. Dá uma olhada aí, GME, GameStop. É GameStop daqui. Cara, tá $91, 75 cents. Dá uma olhada no gráfico aí de, sei lá, 6 meses. Mas deve estar dando uma treta pesada, né? Com a SEC. Caramba. Parece o gráfico da Mundial. Você lembra da Mundial ou não? Não lembro. Não lembra? É o caso dos alicates lá? É, a bolha do alicate lá. Sei qual que é o caso, mas eu não vi o gráfico. Só sei da história. Mas eles aí, engraçado que eles se reúnem, tipo, num grupinho na internet, cara. Tipo, não sei se você conheceu o 4chan, que era a galera excluída da internet tinha uns grupos. E aí essa galera segue o mesmo padrão, assim, forma e faz uns ataques em conjunto. Só que agora eles têm dinheiro e eles atacam em conjunto ações. Cara, que coisa maluca. Mas a SEC deve estar batendo pesado nisso, né? Teve um formador de mercado que teve que te pedir 2,7 bilhões, se eu não me engano, ontem, para cobrir as posições, porque começou a ter muito pedido de margem. E aí eles tiveram que pedir um resgate aí para não quebrar. Cara, a ação muito forte. A ação, se a gente for ver aqui, deixa eu ver. Ela bateu, no ano passado, ela chegou a bater $156. Que louco, né? Ontem chegou a bater isso, não foi não? Ontem. Não, verdade, foi ontem. Verdade,
tava olhando aqui, achei que era no ano passado. Ontem, dia 25 de janeiro, bateu $156, hoje voltou para 91. É isso mesmo. Eles estão saindo nas notícias lá, tal. A galera tá louca, cara. O povo de fundo de investimento, ó, os analistas lá nos Estados Unidos, a galera tá tudo doida, porque teoricamente é uma molecada deturpando o mercado financeiro, manipulando o mercado, cara. Manipulando, né? Aí É já muito. já entra uma legislação, alguma coisa para travar isso aí, né? Eu não sei Então, eu se fiquei já estiver pensando rolando isso. a investigação. É interessante essas coisas para você ver como o mercado americano está à nossa frente. Hoje eu estava conversando com o Wilton, que ele foi mentorado meu e hoje ele está na minha equipe, né? E aí o Uhum. Wilton ele estava falando que ele opera também lá no mercado americano. Ele falou, cara, se você fizer 3 day trades no mês, a bolsa ela trava a sua conta, ela bloqueia a sua conta. Ah, é verdade. Você tem que ter US$ 35 mil para ela destravar e você tem que, enfim, Eles, pedir para eles destravarem a sua conta. eles têm regras contra o day trade e várias corretoras têm isso. Se você é considerado um day trader, eles bloqueiam sua conta. Eu estava lendo nas regras isso, mas por quê? E eu não fazia ideia de como eles tinham uma visão negativa disso. Na verdade, até hoje eu não entendo direito qual que é a lógica. Se realmente eles acham que o day trade é algo tóxico e eles querem barrar isso, ou se é alguma questão de margem, se é alguma questão. Não sei qual que é a lógica direito. Mas eu vi que tem essas regras mesmo. Eu acho que conforme vai ganhando popularidade, vai dando mais merda, né? Então, e eu acho que esse vai ser um caminho futuro por aqui também. A quantidade de gente que perde dinheiro, quebra a conta e o risco que tem em cima do sistema, em cima disso, eu acho que é absurdo. E é ruim Imagina para todo mundo, né, do mercado, porque se você é dono de uma corretora, mesmo que você ganhe muita corretagem como day trader, se ele tem é aquela ideia, né, da vida útil do cliente, né? Ele tem uma vida útil baixa, enquanto uma pessoa que vai fazer outro tipo de operação, alguém que opera opções ou é investidor de longo prazo, ele vai ficar a vida inteira junto com a corretora gerando resultado, né? Então imagina, isso cara, imagina também um cenário assim, né? Sei lá, tá maior volume de clientes de uma corretora gigantesca ser de day trade. E aí vem uma notícia ali que o mercado bate um circuit breaker, alguma coisa assim, e estão todos os clientes alavancados, que não tem nem dinheiro para cobrir a posição. A corretora quebra. E se uma corretora quebra, o sistema está todo conectado, o sistema financeiro, né? Então sai carregando um monte de gente. cria-se um Então risco sistêmico. é um risco sistêmico, né? Então, acho que eu imagino, eu não cheguei a estudar a fundo, ver história nem nada, mas eu suponho, né, hipótese que possa ter sido alguma coisa nesse sentido lá. Entendi, eu também não fui atrás para ver o porquê. Então deve ser alguma coisa desse tipo. Eu imagino que sim. E Jimmy, quais são as estratégias que você hoje executa com maior frequência, assim? O que você Eu gosta de faço executar? da seguinte forma: eu divido meu patrimônio basicamente todo está na bolsa. 90% são ativos da minha carteira de longo prazo. São empresas boas. E com ela eu faço venda coberta e quando eu faço aporte, eu faço através de venda de put. Então, assim, 90% da minha carteira é bem conservadora até. Para mim, compra de ação para o longo prazo é uma operação conservadora e com ela eu remunero com venda coberta e venda de put. Os outros 10% é meu capital alocado a risco, onde eu faço principalmente três operações que são compra a seco, só que aí são compras de opções longas, eu tento pagar barato em opções longas. Com isso, com tempo bom, eu tenho uma probabilidade boa de em algum momento bater no lucro e aí eu encerro a operação. Eu faço travas a crédito. Quando o mercado demonstra. Na maioria das vezes é uma trava de alto com put, né? Quando o mercado reverte, por exemplo, se eu tivesse agora na época da Dilma, eu estaria fazendo trava de baixo com call. E strangle. O strangle serve para mim também como sinal para saber para que lado que o mercado vai, dependendo do resultado. E eu sempre faço com opções geralmente um pouco mais longas, né? 2, 3 meses o strangle, já compra seco, eu tento pegar a mais longa possível, que tenha um preço razoável. Eu tento operar com o meu capital alocado a risco com essas três operações e eu vou distribuindo meu capital conforme o mercado está andando. Se o mercado está muito acelerado, tá subindo ou caindo com uma velocidade legal, eu aloco mais em compras a seco e mais em strangle. Quando o mercado desacelera, essas duas operações eu dou uma enxugada e aumento mais a posição em travas a crédito
porque como eu faço aulas fora do dinheiro, eu tenho uma proteção caso o mercado caia. Então, assim, na verdade, eu estou apostando que o mercado vai ficar dentro de uma região, ou se for uma trava de alta com put, o mercado pode subir, mas ele também pode cair uns 10% que ainda fico com lucro. Então, a ideia é essa, sempre ir modificando as operações conforme conforme está o mercado. Se ele está subindo, são essas operações com viés de alta. Quando está caindo, são essas operações com viés de baixa. E aí, depende da velocidade do mercado também. Quando o mercado está mais devagar, é mais focado na operação a crédito. Quando ele está mais rápido, por exemplo, ano passado, as compras a seco deram um retorno muito grande. Então, aí vai mais para compra a seco e o strangle. A Pô, ideia bacana. do operacional é essa. Tem um operacional até bem parecido assim com o meu, né? Diverge algumas coisas assim, principalmente na organização da estrutura, mas é bem parecido. É um negócio que é mais conservador, mas ainda que seja conservador, ele traz uma rentabilidade boa, né? Então a gente Exatamente. tenta aumentar a eficiência da carteira, diminuir o risco, aumentar o retorno para dentro daquela faixa de retorno. Então é bem legal, cara. E Legal. você se prepara para alguma movimentação? Você tem Strangle, né? Que você se prepara para movimentações assim, se o mercado estourar para baixo, para cima. Exatamente, principalmente em alguns eventos. Eu percebo que aqui no Brasil a política é muito forte. Eleição, sempre eleição, um strangle é bacana. Em eleição eu costumo encerrar, por exemplo, venda coberta, eu encerro venda coberta, porque pode ser que ultrapasse meus strikes, né? E costumo colocar uma posição maior em strangle, principalmente por essa possibilidade do mercado ir para qualquer um dos lados e a gente costuma ver um aumento da volatilidade, a gente costuma ver um aumento do movimento do ativo, principalmente em eleições, a questão do impeachment também foi uma época boa para ganhar dinheiro. Tudo que é relacionado à política que for um pouco mais radical costuma ser uma forma, eventos bons para a gente se posicionar antes, ao meu ver. Existe outras coisas que desencadeiam bons movimentos também, mas acho que o mais fácil de todo mundo enxergar são esses eventos políticos, porque realmente movimentam muito a nossa bolsa brasileira. É muito, muito legal. Você falou desse negócio de política. Eu lembrei de uma operação que a gente rodou muito em 2014, que era Straddle, que a gente montava o Straddle para toda vez que ia sair pesquisa eleitoral, Ibope, esses negócios, e desmontava no dia seguinte. Então era coisa que a gente pegava 15, 20% Interessante. em alguns dias, assim, né? Se montava, saía a pesquisa, estourava ali a volatilidade, certeza, desmontava. Então a gente pegou umas 6 operações assim na sequência, Que dentro de da um hora, que ano, legal. e teve só uma que deu errado, que a gente montou para o resultado da eleição. Que aí a volatilidade estava lá em cima, a gente montou, e quando saiu o resultado que a Dilma ganhou ali em 2014, a Na volatilidade verdade, despencou. despencou. Porque sumiu a incerteza, né? Já estava Aham. certo. E aí foi a única vez que a gente perdeu ali no Straddle. Mas perdeu em coisa em torno de 30%, 35%. Então tudo que a gente pegou ali ainda fechou com bom lucro ali em 2014. Só que depois mudou um pouco a dinâmica do mercado, né? Então a gente acabou não montando. A gente montou um recente que foi para as eleições norte-americanas, que Uhum. a gente montou um straddle, porque falei, pô, pode despencar ou pode disparar o mercado, a gente vai saber o que vai acontecer. E aí o straddle, ele E até, foi muito bom, né? até fluiu bem. Só que a gente soltou, quando estava ali dando lucro, a operação a gente soltou só a call e ficou com a put. Só que a Petrobras não voltou, não corrigiu. Então a operação fechou meio ali no 0 a 0, mas foi uma exposição que a gente conseguiu ficar para a queda do mercado meio que de graça na carteira. Então é bem legal, cara, esses eventos políticos realmente. E eu gosto bastante de montar o Strangle também, só que eu sempre mantenho posição. Porque quando acontece uma cagada, a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Esses movimentos Aham. fortes. Então eles acontecem do dia para a noite. Então sempre mantenho exposiçãozinha lá. Eu pego um pedaço da taxa que eu ganho nas estratégias de renda e vou alocando ali no Strangle. Inclusive eu tenho um Strangle aqui em SPY, que se acontecer alguma coisa, estou com a posição ali. Que legal, que legal. A ideia é essa, a ideia é essa mesmo. E como é que antes das eleições americanas, eu me posicionei também, montei um Strangle. Aí como que eu faço? Eu tento achar algumas operações que
que tem um vencimento um pouco maior, que eu consigo segurar por mais tempo e se o mercado se movimentar bastante, eu consigo pegar esse movimento grande. Eu peguei, até postei ontem num dos stories, o pessoal tava, alguém novo me adicionou lá e fez uma pergunta na caixa de pergunta sobre rentabilidades grandes que eu tenho ganhado, que eu já ganhei assim na minha vida. Aí eu postei uma que foi minha última call que eu vendi, foi uma call a seco, mas se eu não me engano, quando eu montei ela era um strangle, eu montei para os dois lados, a put murchou, só que ela multiplicou por 16, foi foi a Petro C279, que eu peguei ela com um strike 28, só que eu acho que eu comprei ela quando ela tava 22. Só que ela tinha, assim, uns 5 meses para frente, sabe? 4 meses, não sei, 5 meses para frente. E aí eu consegui pegar um retorno bacana. Antes da eleição, se não me engano, essa foi antes das eleições. E é isso, aí eu tento, por exemplo, antes da eleição mesmo eu comprei, só que aí eu sempre tento ver assim, 3 meses, 4, 5 meses para frente, porque se o mercado der de andar muito, a gente consegue pegar um retorno bacana. É claro que quanto mais caro a gente pagar também, isso diminui nosso retorno. Então sempre a gente fica brigando ali, eu sempre tento pegar o maior prazo com o menor custo. No SPY, eu tentei montar também, só que eu sempre nos Estados Unidos eu coloco umas ordens ridículas, assim. Estão pedindo $5 numa opção, eu ofereço em 50 e deixo lá a ordem para cancelar, sabe? Para cancelar até o vencimento. Como é que fala? A VAC, A né? VAC é válida até cancelar. Isso. Eu faço isso lá, coloco umas ordens ridículas e deixo. Aí no SPY não executou as minhas ordens. Lá não quiseram fazer negócio comigo. Mas é muito engraçado que eu comprei umas opções da ADR do Bradesco lá, para 2023 ou 2022, não sei. E ofereci um preço nada a ver também. Demorou umas 2 semanas, mas aceita. Alguém fechou o negócio. Aquela Nicola, que é a concorrente da Tesla, é uma empresa que dá prejuízo todo semestre, mas montei uma trava com ela lá também, uns preços ridículos, e o pessoal aceitou, sabe? Eu acho muito legal isso, que você coloca umas coisas nada a ver e de vez em quando executa, que no Brasil é um pouco mais difícil isso. Aqui tem uma dificuldade maior, né, de executar, até porque a gente não tem tanta liquidez ali nas opções Liquidez. mais longas. Mas lá, sei lá, às vezes o cara tá querendo fazer uma rolagem, vai sair que seja com resultado positivo, mas um pouquinho menor, ele acaba executando a sua ordem, mesmo que esteja ali num preço não tão agradável, né, e acaba executando. E, Jim, para você, qual que é o maior risco aí do mercado de opções? O maior perigo? O maior perigo o maior perigo no mercado de opções, eu acredito que seja o meio termo. A pessoa que aprendeu um pouco acha que sabe e ainda não sabe. E aí ela acaba se expondo a um risco que ela não previu porque ela não entende ainda de maneira não completa, né? Mas ela não entende o suficiente ainda de opções. Aí a pessoa acaba se expondo, ela faz uma simulação, por exemplo, lá sei lá, no Pelab e acha que a operação é sem risco. Ela entende, já faz uma outra operação, ela quer se sofisticar, simula uma operação, chega na conclusão que ela não tem risco, só que ela está vendo uma simulação errada, porque ou o preço do último negócio está errado, ou está puxando o preço teórico na simulação. Aí a pessoa vai lá e tenta montar essa operação com capital muito alto, porque ela não tem risco. Na verdade, a leitura da pessoa foi errada. Na verdade, ela está montando uma operação com risco razoável, com capital alto, aí quando dá prejuízo, a pessoa se ferra. Por que eu estou dando esse exemplo que é bastante específico? Porque aconteceu isso, me pediram ajuda esses dias, um pouco antes do exercício da opção, me perguntando o que a pessoa devia fazer. Ela fez exatamente isso, fez uma simulação, achou que não tinha risco a operação e colocou lá, tipo, o que ela tinha. Ela tinha de investimento lá 100, 200 mil, colocou isso. Aí no exercício, o... ela ia ser exercida em milhões, sabe? Só a corretagem que ele ia Isso, pagar ia ser cara. uma fortuna. Aí eu falei para ela, no dia que fala com a corretora, no dia que você for exercido, você já encerra essa posição, o que você tiver de comprar, você vende. Mas aí isso aí foi feio. Mas acho que é isso, a pessoa tem que ir com calma, operar sempre pequeno, se ela não tem certeza, ela tem que operar com lote mínimo, só para ela entender a dinâmica da operação.
Depois disso, simulação. Se tá bom demais para ser verdade, é mentira. Então vai com calma. Nada é bom demais para ser verdade, Não então existe almoço grátis, né? não existe almoço grátis, exatamente. Existem operações de renda fixa com opções? Existe, mas provavelmente você não. Falando para o nosso espectador, provavelmente você não vai conseguir fazer por enquanto. Deixe isso para daqui uns anos, aprende a operar opções do básico mesmo. E, pô, se você for querer fazer renda fixa, vai lá e compra um tesouro direto. De início é isso, porque o iniciante faz muita confusão quando envolve muitas pernas, quando envolve uma complexidade maior. Então, vamos do básico, começa a fazer as operações que envolvem uma perna só, depois vai para as travas, depois, se quiser, faz um aerocondor, alguma coisa assim. Deixa essas operações mais complicadinhas mais para frente. Domina primeiro os conteúdos, por exemplo, domina a simulação primeiro, né? Igual, se a pessoa errou na simulação, ela não entendia o que pode acontecer de errado numa simulação. E isso é básico, ela tem que dominar. Então, acho que é isso. A pessoa precisa. O risco de opções é o risco de conhecimento e o risco da ganância. A pessoa quer se expor demais, ou então a pessoa não entende o que ela está fazendo e achar que sabe e fazer errado. Porque quem não sabe, não faz, eu acho assim. Eu acho que também subestimar o risco do mercado, né? Por exemplo, tinha um colega que ele fazia o que? Ele fazia há um bom tempo atrás, ele fazia lançamento de call, né, de opção de compra descoberto, de 1 centavo. Só que o que, que ele fazia? Nossa, Ele enchia o carrinho, ele alavancava até o talo ali, que ele falava, a probabilidade disso daqui dar errado é quase é zero. pequeno. E aí foi quando a Petrobras descobriu o pré-sal. E aí o Não. cara quebrou a conta e ainda ficou devendo. Caraca. Então, assim, não, você tem É o que pozinho ao muito bem. contrário. É o pozinho ao contrário. Você tem que entender quais são os riscos daquilo que você está fazendo e nunca subestimar que aquela condição ela possa acontecer. Você sempre tem em mente. E Exatamente. se acontecer, como é que eu vou ficar? Então você Uhum. tem que sempre ter o se acontecer, né? Que as pessoas acabam falando, ah, Sempre, não vai acontecer, mas pode acontecer. sempre esteja preparado para o pior cenário. Acho que a Exato. lógica, essa é uma lógica interessante. Se acontecer a pior coisa, eu ainda vou estar bem. Sempre opere pensando nisso. Acho que é uma dica que eu daria. Por exemplo, como eu disse, as operações mais especulativas que eu faço são todas ou é travado, né, a trava, ou essas compras a seco, que aí a gente tem o limite que é o, o hard stop, né, que é o limite, é o prejuízo máximo da operação, já é previsto, então a gente acaba não tendo muito problema no pior cenário. Mas venda descoberta eu não recomendo para ninguém. E até fala que quando a pessoa vai vender a put sem ter a grana para comprar ação, eu sempre dou um alerta, ó, você tem certeza que você quer fazer isso e tal? Porque realmente você pode se exercer, ter que arcar com isso, às vezes a opção fica sem liquidez, aí você acaba indo para o exercício de todo jeito. Então tem que tomar bastante cuidado com essas operações, principalmente venda descoberta. Eu acho que é um dos piores cenários nas opções. Acho que o Você pior cenário nas ficar opções é isso. descoberto eu acho que mais em call, né? Porque assim, Mas put, em a gente conta. fala, pelo menos tem que ter o dinheiro Tem um ali limite ainda. e entender que você tem o seu risco é ter que comprar o ativo. E o mercado cair, Exatamente. você tem que comprar o ativo. Agora, para alta, que você tem que vender o Aí, ativo, aí você não tem limite. E aí fala, ah, mas é quase impossível acontecer. Só que a vez que acontecer, ela vai te quebrar. Como exatamente. como pré-sal ali da Petri e como a própria Suzano, que teve recentemente a fusão com a Fibria, né? Uhum. Que o mercado, recentemente, assim, eu nem sei quando foi que aconteceu. Mas deve ter alguns anozinhos aí que aconteceu, mas eu acho que foi 2018 ali, talvez. Acho que sim. Mas enfim, o mercado disparou, né? E quem estava com esse pensamento acabou se complicando. Então, eu acho que o grande É cuidado é quase esse. impossível, assim. Só que é muito mais provável do que quase impossível, né? É improvável, mas acontece, né? É Existe improvável, uma mas frase daquele acontece. filme, The Big Short, lá, a grande aposta da crise de 2008, que eles falam mais ou menos isso. As pessoas não gostam de pensar em coisas ruins, então eles
erram na probabilidade. É mais ou menos isso. Como as pessoas não gostam de pensar em coisas ruins, eles erram na probabilidade dos piores cenários. É uma coisa assim, é claro que é escrito de um jeito mais legal, mais bacana de falar. Mas a ideia é essa, as pessoas não gostam de pensar no pior cenário. E com isso, eles subestimam a probabilidade daquilo acontecer. E isso é foda, cara, porque acontece. Eu sempre falo, né, que eventos improváveis no mercado não são tão improváveis assim. Eles acontecem com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Exatamente. Então entra muito no que você falou ali. A gente sempre espera o melhor, mas sempre preparado para o pior. Que se acontecer, é Exatamente. importante ter alguma exposição, alguma coisa que vai te fazer ganhar dinheiro também. Perfeito. É esse o raciocínio. Ô Jimmy, você tem algum curso, treinamento disponível que a galera pode encontrar? Como é que funciona aí seus treinamentos? Eu tenho a mentoria que atualmente está com as inscrições encerradas e obrigado por não ter perguntado. Abri uma caixa de pergunta ontem, várias pessoas perguntaram. Eu estou reformulando todo o curso porque antes sempre foi muito pessoal nossa mentoria e me isso é muito legal porque eu conheci muita gente, eu fiz amizade com vários dos meus alunos. Mas eu tinha um limite muito pequeno dos alunos, muita gente ficava de fora, as vagas acabavam rápido, e agora a gente está reformulando, então a gente deve abrir as inscrições meio de fevereiro, alguma coisa assim. Assim que tiver, eu vou divulgar para o pessoal aí, quem quiser, tiver interesse, segue a gente lá no Instagram e no Telegram, que eu aviso por lá. Você aproveita e divulga isso, qual que é o seu Instagram, o seu Telegram, o YouTube também. Eu vou colocar na descrição aqui também. Meu YouTube é Jimmy Carvalho, se vocês colocarem Jimmy Carvalho, vocês vão me achar por lá. Meu Instagram é carvalho, @carvalho.jimmy. Telegram é t.me/Jimmy Carvalho. É simples assim. Bem simples. Jimmy com dois M's e um Y no final. Exatamente. Aí não é tão simples, né? Jimmy é J-I, dois M's, Y. Essa Maravilha. parte já é mais complicada. A gente está caminhando aqui para os momentos finais. Tem alguma coisa que você queira dizer para o pessoal? Alguma dica para quem está começando? Espaço todo seu aí. A dica, eu acredito que vai com calma. Investimento é uma das poucas coisas que você realmente leva para a vida inteira. Nem a sua profissão você leva, porque um dia você aposenta da sua profissão, mas os investimentos não. Quem vai te sustentar o dia que você parar de trabalhar serão os seus investimentos. Então, vale muito a pena você aprender. Dedica, comece pelo básico, comece humilde, opere pequeno no começo, mas se dedica porque vale muito a pena. Mudou minha vida, com certeza mudou a do Léo também, e você fazendo sua parte deve mudar a sua também. Pô, que bacana. É uma coisa legal que eu falo também, que eu já vi de outros players, né, falando que você não investe ou opera para ficar rico amanhã, mas sim para que lá na frente você possa ter mais tempo para você, né? Que é o único bem que você não pode recuperar é o tempo perdido. Mas os investimentos podem fazer com que você tenha mais tempo disponível lá no futuro. Então acho que esse é o Exatamente. bem mais precioso, né, que a gente pode ter e que os investimentos nos proporcionam. Né? Exatamente. A gente tá, exatamente, é uma ideia legal. A gente está investindo para a gente, porque a gente está comprando tempo, né? Em vez de a gente passar o nosso tempo. Chega num ponto a gente não precisa mais fazer um trabalho que a gente não quer, fazer coisas que a gente não quer. A gente fica livre para fazer o que a gente quer, né? Então, os investimentos estão basicamente comprando o nosso próprio tempo e isso faz muita diferença na nossa vida. É sensacional. O tempo é a única coisa escassa que a gente não consegue realmente aumentar, né? A gente não consegue muito mudar a quantidade de tempo que a gente pode ter, né? Maravilha. Jimmy, brigadão aí pela participação, adorei te conhecer, cara, bate-papo aí sensacional. Galera, deixa o seu like aí no vídeo, coloca nos comentários aí o que você achou. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e no canal do Jimmy também, nas redes sociais e Instagram, tá o link aqui na descrição. E valeu, Jimmy, brigadão, cara. Muito obrigado, Léo. Foi um prazerzaço, foi muito legal bater um papo contigo. Você sempre está convidado aí para fazer um vídeo no meu canal, para fazer live no Instagram, o que você quiser, a gente está com as portas abertas aqui para você. Muito obrigado, Léo. Pô, vamos sim, vamos ter mais bate-papos aí em breve. Valeu, Jimmy, valeu, galera. Valeu.